Eu sou É o cara inconsciente, cara. Assim, o elogio, ele tem que ser sincero, ele tem que ser íntegro, espontâneo, né? espontâneo. A grande questão é que muitas vezes Pedro quer, por exemplo, elogiar Alisson, um exemplo, aí tem que esperar a reunião de indicadores para dar esse elogio. Sim. Isso é comum, não vou dizer normal, é comum na sociedade, né? Primeiro você não recebe o elogio, porque aí entra na questão de pequenez, você acha que quando o cara diz assim, você é o cara, aí você diz assim, sou mesmo. Aí você acha que isso é soberba, arrogância. Não, tem nada a ver com isso. Humildade não tem nada a ver com se diminuir. Humildade é você entender que as coisas não acontecem na sua velocidade. É você entender que as coisas não acontecem do jeito que você quer. É você entender que existe um lugar para você. Sim. E que muitas vezes esse lugar não é o lugar que você deseja. Isso é humildade. Entende? Não é sobre, porra, Jodi, ei, a palestra foi foda. Foi foda mesmo. Como tem várias coisas que, poucas coisas que eu sou foda e várias coisas que eu sou uma merda. E tem poucas coisas que você é foda e várias coisas que você é uma merda. E todo mundo é assim e todo mundo precisa de todo mundo. Até eu lembro que uma palestra que... Isso é humildade. Uma palestra que você deu, acho que foi de Excel para contadores, então, que você até falou assim, ó, para você sair daqui dizendo, eu sou foda em Excel e tal. E não é a questão de se achar e tal, é porque realmente você tem a competência, você tem o entendimento e você sabe fazer aquilo. Então você pode dizer, eu sou foda nisso, né? E aí quando eu sento numa mesa, por exemplo, que tem um Adobe Premiere, eu digo, pô, que merda é essa aqui, mano? É grego, é? Entendeu? Então assim, velho, é bom? É. Não é. E aí eu inconscientemente elogio as pessoas. Sim. Já, né? Já tá no meu costume, eu já venci essa barreira de elogiar, pô, cara, tá massa, tá legal, tudo. E não vou dizer assim, não vou dizer que é premeditado, tá ligado? É algo inconsciente, é algo que merece, é algo íntegro. Sim. E que serve também para em algum momento, quando eu falar de uma maneira que eu sou humano, eu vou errar, então eu falo de uma maneira que Guilherme não gosta. Então aquilo vai ser tão mínimo, tão pequeno, mediante diversas outras experiências que a gente teve positiva. E lembrando, a experiência negativa é muito mais impactante do que a positiva. Sim. É muito. É a mesma coisa dizer assim, Guilherme, você vai ganhar 10 mil reais agora. Ganhou 10 mil reais agora, imagina, você vai ficar feliz, felizaço. Agora se você disser, você tinha 10 mil e perdeu. Você fica muito mais puto do que feliz. Com certeza. Quando você ganhou os 10 mil. Então, a experiência, por isso que o depósito emocional tem que ser muito mais do que o saque. É aquela questão também, né? Que às vezes a gente faz bastante coisa certa e uma que a gente faz errado, alguém chama atenção, a gente foca naquela que Exato. deu errado. É. Então, no Impulsando Sua Comunicação, eu ensino, né? E tem um bloco lá que é só como dar o feedback pro colaborador. E vai ter momentos que você vai dar um feedback mais pesado. Sim. Vai ter momento que você vai dar um feedback errado. E para que isso não pese na sua liderança, você tem que ter depositado bastante na sua conta Às emocional. vezes o que acontece é que às vezes dá o feedback errado, de uma maneira errada, ou então dá Não um vou feedback... dar de maneira errada. Não deu de uma melhor maneira. de uma melhor maneira, porque, por exemplo, eu posso dar um feedback para você, posso dar um feedback para Pedro, tal, aquele vídeo ficou meio assim e tal, e aí Pedro leva assim, aquela questão, né, leva o lado pessoal, fica magoado e tal, e aí será que foi da forma do entendimento de Pedro ou foi da forma que eu falei para Pedro? Sempre vai ser da forma Sempre que eu da falei. forma que eu falei. Sempre. Porque aí eu vou perder o jogo. Sim. Se eu quero que Pedro me A questão da entenda, responsabilidade, eu né? não estou no controle. Eu estou no controle de como eu posso observar mais a realidade dele, o que ele viu, ouviu e sentiu, o que é importante para ele, os valores dele, e eu moldar a minha mensagem para comunicar de uma maneira relevante para ele. Sim. Entendeu? Esse é o jogo. Porque se eu jogar e dizer assim, pô,
Pedro não... A gente tá falando de liderança, tá? Uhum. Quando a gente tá falando de uma comunicação macro, aí não tem como. Alguém vai achar, vai destoar de alguma maneira. Mas de uma comunicação micro, teto a teto, eu tenho como entender a realidade dele e comunicar o metaprograma dele, comunicar o que é importante para ele. Você tá entendendo? Então, eu tenho como fazer isso. Isso está no meu controle. Uma macro, tá no meu controle também, só que é muitas variáveis ali para me controlar. E até um certo ponto, né? Digamos assim, pode existir ruídos, né? Exato, lá na frente. Em uma distorção da mensagem. Sempre existe esse ruído aí. Então, eu sempre estou depositando, em algum momento eu vou sacar, em algum momento eu dou um feedback mais pesado mesmo, com intenção, porque a dor funciona mais. Então, às vezes, tem que existir essa dor, né? Tem que existir esse feedback mais pesado, esse feedback intencional. Mas existe vários tipos de liderança e cada liderança comunica de uma maneira, né? E existe o líder trator, aquele caba que sai derrubando todo mundo para conseguir chegar no objetivo. E quem é só assim acaba maltratando muito, sacando muito a conta emocional da equipe e acaba que a equipe não consegue deslanchar durante muito tempo. Funciona 1 mês, 2, 3 meses, mas se for 4, 5, 2 anos, 3 anos, 10 anos, o cara não consegue. E aí também a questão, quando você fala que é para macro, até o que a gente também falou no podcast de críticas, que aí você tá falando no Instagram, tá? Você responde para muita gente, e aí vai ter muitas distorções. Ali é A macro. probabilidade de ter muita distorção. A pessoa quando assiste no Instagram, ela assiste um micro conteúdo. Então ela não está entendendo o contexto que a gente está construindo aqui no podcast, aqui no YouTube. Então ela não entende. E muitas vezes ela vai julgar naquele micro. Entendeu? E aí às vezes eu falo coisas para trás para construir o entendimento, né? E ela não. Então assim, a comunicação é foda. Você tem que se preocupar. Eu lembro que eu e Pedro gravando 10 Minutos Empreendedor, aí acho que foi sobre positivismo, né? Então a gente tava fazendo um episódio. Aí eu falei assim, né, no início, não, gente, não querendo ser coach e tal, porque eu não entendo muito e tal, mas aí o positivismo, aí falei sobre alguns pontos de positividade, se você pensar assim e tal. E aí a gente fez um micro conteúdo, botou lá no Instagram, falando. Aí começaram. Aí não tinha essa parte do início do coach, tava falando sobre positividade, você deve fazer isso, pensar assim e tal. Aí o pessoal, já tá sendo coach e tal, pá. Só que ali é um micro conteúdo, você não chegou lá, viu, no podcast, antes no começo dizendo, não querendo ser assim. Mas aí, tipo, realmente acontece muito. A responsabilidade é sua. Você poderia ter comunicado no título, exato. Numa descrição, Isso é verdade. tá ligado? Então, assim, a responsabilidade sempre vai ser da gente. Na comunicação é esse jogo. E na questão da liderança, você fala, e aí eu acho que na vida atual, acho que de pra trás também, porque eu acho que o ser humano, ele naturalmente nasceu para viver em tribo, né? Como você sempre fala, em sociedade. Então, sempre precisou ter uma comunicação boa, tanto para se relacionar, para crescer, ter desenvolvimento, para tudo. E hoje, né? Hoje eu acredito que hoje a gente tá na era que está mais escasso, né? Por causa do WhatsApp e do Instagram, dessa facilidade de se comunicar com texto. E o pessoal não tá ligando muito em se preocupar em comunicar bem pessoalmente. É muito mais fácil e mais simples mandar um texto no WhatsApp, né? As pessoas não sabem conversar e tem vergonha, tem medo, aí preferem mandar um texto, que é a maior merda do mundo é você fazer isso. Por quê? Acho que no texto você não tem o controle, né? O texto, quem tá no controle é quem tá lendo, né? Quem tá lendo, então, dependendo do meu estado emocional, se eu tiver num estado emocional massa, bacana, feliz, eu vou interpretar de uma maneira. Se eu tiver no estado emocional triste ou raivoso, eu vou interpretar a pessoa talvez gritando, talvez a pessoa falando aquilo com ignorância. Tá no meu controle isso aí.
Então é algo bem delicado mandar. Algumas comunicações tem que ser por texto. Eu prefiro por texto uma coisa mais objetiva. Mas às vezes a pessoa pergunta assim, um negócio faz assim. Eu não entendi. Você poderia ser mais claro? Quem gosta de fazer muito isso é Edson. E dependendo do meu estado emocional, eu já vejo aquilo de uma maneira ou de outra. E ali eu já corto o pensamento, já vou lá e já explico novamente, sabe? E aí, às vezes, eu respondo o texto e eu fico preocupado, era pra eu ter mandado um áudio, porque aqui pode ser que a pessoa interprete como se eu estivesse sendo ignorante. Sim. Só que eu tô sendo objetivo. Mas o tom de voz, né, a linguagem corporal, ela diz muito em relação à comunicação. Com certeza. A comunicação